Muito bem, a gente recebe ao vivo aqui nos nossos estúdios nesta manhã o coordenador geral da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública, doutor Marcelo Zago. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Bom dia. É um prazer estar aqui, bom dia aos nossos ouvintes. O prazer é nosso. Bom, a gente fala então, temos sempre acompanhado aqui o avanço e as várias tentativas do poder público de frear o avanço de casos de feminicídio. Neste ano, aqui no Distrito Federal, houve um registro, estamos começando fevereiro, houve um registro de feminicídio, só que a novidade é que a partir de agora, e aí você preste bem atenção nisso, ouvinte, a Secretaria de Segurança Pública pode pagar recompensa a quem ajudar com a prisão de autores de feminicídio aqui na capital federal. E a gente tem 2 casos em específico em que a polícia praticamente esgotou o que poderia ser feito e por isso resolveu abrir para essa possibilidade que é inédita aqui no Distrito Federal. Conta um pouquinho para nós, por favor, doutor. Na verdade, Ariane, essa possibilidade de estipulação de recompensa aqui no Distrito Federal não é algo tão novo, né? Vem desde 2019, mas não é algo tão usual em razão dos altos índices de elucidação da Polícia Civil, principalmente em relação aos crimes dolosos contra a vida. Quando a gente analisa os últimos estudos nacionais, a gente verifica o Distrito Federal despontando, né, nessa tabela, com 90% de elucidação em relação aos homicídios e superior a isso em relação aos feminicídios, logicamente. Então veja que essa é uma medida de fato residual e que ela precisa ser empregada tão somente quando já se esgotaram todas as esferas de investigação sem qualquer sucesso na localização daquele foragido. Aí sim, então, o delegado que preside a investigação, ele pode requerer à Delegacia Geral, através da via hierárquica, a estipulação de uma recompensa para aquele caso, né? E claro que é ele que conhece a investigação, que vai avaliar a complexidade da situação, a importância da prisão daquele indivíduo para o deslinde da investigação, e ele então vai sugerir uma recompensa que, de acordo com o decreto, pode ser de R$1.000 até R$50.000. Então, nesses 2 casos da semana passada, desses 2 foragidos por feminicídio, foi estipulada uma recompensa de R$5.000 para cada um deles. O que depende essa variação aí, doutor, do valor? Depende muito do nível da informação? Exatamente, do nível da informação. Na verdade, não é nem do nível da informação, porque a informação ela precisa ser relevante para que seja pago essa recompensa, né, esse valor. O que muda em relação a esse R$1.000 a R$50.000 é a complexidade da investigação, a prisão daquele indivíduo, o que ela vai gerar para a investigação, né? Será que é o último ato que é necessário ali? Quer dizer, nesses 2 casos aí os sujeitos estão com prisões preventivas decretadas, né? Mas essa estipulação de recompensa não tão somente pode ser em relação ao foragido, ela pode ser em relação a alguma informação que leve à elucidação de um determinado caso, por exemplo. Nesses 2 casos, 2016 e 2017, a autoria já está comprovada e vocês estão em busca do cidadão, é isso? Na verdade, não existe ainda uma condenação. Eles estão com prisão preventiva decretada, né, e estão foragidos do sistema de justiça criminal. Eles precisam responder a esses processos, né? E como que a população, diante de casos como esses, pode primeiro entender quem a polícia está procurando ou de que informações ela precisa e saber como pode ajudar e até entrar nesse sistema aí de recompensas, fornecendo informações úteis à investigação? Cada vez que é estipulada uma recompensa, isso é publicado no diário, né, no Diário Oficial. Diário Oficial do DF. Exatamente. Então, nesses 2 casos da semana passada, né, houve uma publicação, num dia, 2 dias depois, teve uma outra publicação estipulando, coincidentemente, o mesmo valor de recompensa, porque poderiam ser valores diferentes, como eu já disse, isso depende do delegado que preside essa investigação, né? A partir do momento, então, que essa recompensa ela é estipulada, as pessoas podem fazer as suas denúncias através do telefone 197, através do canal do e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br, também presencialmente em qualquer delegacia do Distrito Federal, né? E ainda pelo próprio QR Code, que foi veiculado pela nossa assessoria de comunicação, juntamente com a foto desses foragidos. Muito bem. Doutor, o senhor mencionou com a gente aqui, com o nosso ouvinte, o alto índice de resolução de casos aqui no DF, mas a busca sempre é para que nenhum crime fique sem resposta efetiva, né? Por isso a importância da participação da população nesses casos. Perfeito. E nós acreditamos de maneira muito firme, né, de acordo com as diretrizes passadas pelo nosso secretário de Segurança Pública, Sandra Velar, que a participação social é importantíssima nesse processo de construção da segurança pública.
Então, se nós formos pegar a Constituição Federal, em seu artigo 144, que trata do capítulo da segurança pública, a Constituição diz lá que a segurança pública é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Então, fica esse chamamento à população, mais um incentivo para colaborarem, trazendo informações que serão necessárias para que seja feita a justiça. Muito bem, lembrando que esses valores, né, dessas recompensas, eles podem ser retirados e são retirados do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal. Isso está previsto numa lei distrital, é dali realmente que saem essas cifras para pagar as pessoas que eventualmente possam ajudar na resolução desses crimes. Eu gostaria, doutor, de aproveitar a presença do senhor aqui. É sempre uma preocupação muito grande, não só, obviamente, das mulheres, mas de toda a sociedade, como o Diego falava, os casos de feminicídio, né, como um todo. A gente, ano após ano, acaba trazendo essas informações. A gente percebe que são casos que têm algum tipo de recorte, mas que acontecem em vários contextos socioeconômicos, em várias idades diferentes. As vítimas têm perfis que muitas vezes são distintos, mas a gente consegue definir um início, assim, quando que uma situação que pode culminar num feminicídio começa a ficar de forma insustentável, de modo que as mulheres que estão nos ouvindo possam entender que tal ponto já não é sustentável. Você pode estar ali com um agressor que eventualmente lá na frente possa se tornar alguém que venha tirar a sua vida? Excelente pergunta. Na verdade, até obrigado pela oportunidade para a gente trazer um pouco de informação aqui para a nossa população acerca disso. É claro que é difícil a gente avaliar em um contexto geral e trazer padrões assim muito bem definidos. Mas quando a gente analisa os casos, a gente verifica que muitas vezes existe uma escalada da violência muito característica, né? Quer dizer, aquela agressão ela não começa como uma agressão grave, ela começa com um simples xingamento, né? Com uma humilhação daquela mulher, com um ato de violência psicológica, um ato de violência moral, às vezes, né? A questão da reputação. E aí vai isso escalando cada vez mais. Quer dizer, gira-se aquele ciclo da violência que todo mundo fala, quer dizer, que tem aquela fase em que está tudo bem, né? Aí daqui a pouco começa a fase da tensão, aí vem a briga, aí vem a lua de mel de reconciliação, novo. pede desculpa, nunca mais vou fazer isso, eu vou mudar, né, perfeitamente. Doutor? E aí, toda vez que esse ciclo gira, tende-se a ter um aumento dessa violência. Ou seja, hoje não se fala mais de ciclo de violência, hoje se fala de espiral da violência. Então ela começa e ela vai cada vez ampliando mais, né, esse diâmetro desse espiral. E a gente verifica isso dos nossos estudos, principalmente com abordagem qualitativa, que existe uma escalada da violência muito característica em algumas situações. Quer dizer, primeiro foi uma agressão verbal, logo uma agressão física muito leve, quase que uma via de fato. Aí depois uma agressão física mais grave. Vamos detalhar, doutor, porque isso é muito interessante. É o que essa agressão? É uma segurada no braço? Um empurrão, uma segurada no braço, um aperto forte, né? Sabe, no ombro, segurando a pessoa, um chacoalhão. Isso tudo é sinal de alerta. Quer dizer, já estamos aí passando da violência que poderia ser psicológica, não física ou moral, né, para uma violência física. Esse é um momento bastante importante para a tomada de decisão da mulher em sair desse ciclo de violência. E é claro que nem sempre é fácil. Na verdade, a grande maioria das vezes é muito difícil, né? E a gente não pode culpar a vítima por essa dificuldade, afinal de contas, essa vítima ela já traz consigo aí toda uma herança patriarcal, toda uma herança, né, de massacre das mulheres. Isso não é algo nacional, isso é algo mundial. Se a gente for reparar, né, os problemas que nós vivemos aqui no Distrito Federal em relação ao feminicídio são os mesmos problemas ou problemas muito parecidos que se vivem na Itália, por exemplo, ou na Espanha. Então, quando a gente olha para esse cenário todo, a gente verifica que algo precisa ser mudado em nível mundial. E claro que para essa mudança, né, a longo prazo, a gente vai precisar de tempo, que é uma mudança cultural. E o Estado tem condições, né, doutor, de amparar essa mulher, de garantir que ela seja mantida em segurança, porque esse é um receio também. Muitas vezes as mulheres temem em denunciar com medo de haver falhas em alguns dispositivos do Estado, medidas protetivas, enfim, de modo que esses homens possam voltar, mesmo que fiquem presos por um tempo, que eles voltem e venham cobrar essa denúncia que foi feita muitas vezes. Sim, existe uma preocupação muito grande, quer dizer, mulheres não denunciam esses atos de violência por inúmeros motivos, né? Seja por questões religiosas, questões econômicas, de dependência
emocional exacerbada, pode ser uma questão de não confiança nas instituições públicas também. E aí, nesse ponto, é que a gente precisa destacar e deixar bem claro que as medidas protetivas são sim eficazes. A gente realizou um estudo na Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios e a gente chegou à conclusão de que aquelas mulheres que estavam com medida protetiva em seu favor, que cumpriram também essas medidas protetivas, elas tendem a quase não ser vítima de feminicídio. Quer dizer, na verdade, o índice é muito, muito, muito pequeno, muito pequeno. É claro que se eventualmente a mulher ela requer uma medida protetiva, recebe essa medida protetiva do Estado, mas depois ela mesma descumpre essa medida protetiva, é claro, não há qualquer efetividade. Então a gente verifica inúmeras vezes, por exemplo, do casal que está separado, que existe uma medida protetiva de afastamento do lar, mas que a vítima chama o suspeito para beber, por exemplo. Aí complica, né? Porque a gente não tem qualquer situação de controle, a não ser que essa vítima ou esse autor estejam monitorados ou acompanhados. Essa conversa que a gente está tendo no ar aqui agora para você, ouvinte, hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro, 7h52, ela é de fundamental importância porque realmente o Estado não consegue estar dentro da casa das pessoas ali presencialmente, né, doutor? Não dá para colocar um policial dentro de cada casa, um investigador dentro de cada casa. Então, trata-se de uma mudança de cultura, como o Marcelo trouxe para a gente agora há pouco, essa expressão que a gente diz tanto, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural na cabeça do homem, na cabeça da própria mulher, né? A gente fala da dificuldade, Ariane, muitas vezes uma mulher que está casada há muito tempo, que está presa naquela relação por uma questão emocional, financeira, filhos, o que quer que seja, e que tem essa dificuldade de dizer um basta para uma situação de violência, né? Sim, sim. É um contexto realmente muito triste, que tem suas raízes culturais realmente, mas a gente vem torcendo muito para que tudo isso seja mudado a partir de cada um de nós e acompanhando de fato o trabalho que a Secretaria de Segurança Pública e as forças de segurança aqui do DF vem fazendo para proteger essas mulheres e oferecer a elas toda a estrutura para que elas saiam, portanto, desses espirais de violência, como o doutor explicou agora. Marcelo Zago, coordenador-geral da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública, muito obrigada por hoje e volte sempre a Nova Brasil. Eu que agradeço, Ariane, muito obrigado, Diego, obrigado aos nossos ouvintes também. Obrigado, Marcelo, parabéns pelo trabalho, para toda a polícia e Secretaria de Segurança, e contem aqui com a Nova Brasil. Muito obrigado.